Então, o nosso encontro de hoje é para falar sobre o signo de Capricórnio, o que ele significa, a sua personalidade, a sua vocação, seus pontos de poder e glória, os seus desafios espirituais. Hoje a gente vai falar desse signo e eu quero me apresentar para você que está chegando aqui nesse perfil que não me conhece. Eu sou Maria D'Arienzo, sou astróloga, psicóloga e coach, tenho uma visão espiritualista da vida, do mundo, e uso essa visão agregada ao meu trabalho para ajudar meus clientes a alcançarem os seus propósitos, a serem mais felizes, a transbordarem essa felicidade e serem a luz, né, que ilumina o caminho da sua missão e do apoio ao seu próximo. Então, quero agradecer você que está chegando então para a gente falar sobre esse signo. E o Capricórnio, cada signo ele tem um herói, né, que o representa, uma figura arquetípica que representa a sua mente. E a figura do herói do Capricórnio que eu escolhi, porque quando eu montei meu curso de astrologia, eu procurei dar nomes aos heróis, aos vilões, aos aliados e aos guardiões de cada signo no seu processo de desenvolvimento e de autoconhecimento. Então é um curso de astrologia aplicado, né, ao coaching para o seu desenvolvimento pessoal. E o herói do Capricórnio é o general. Quando a gente pensa assim em general, fala, meu Deus, mas o general é uma coisa boa ou uma coisa ruim? General é aquele que manda, é aquele que tem controle de toda uma tropa. Então, o Capricórnio é um signo ligado a essa questão do militar, a questão do planejamento, da estratégia. E o general, então, é o representante da luz que todo capricorniano traz dentro dele. No contraponto, né, no desequilíbrio desse general, quem que aparece na sombra de Capricórnio? É o mandão, né? Então não confunda, o general é aquela figura que está no comando, que orienta a tropa. Sem ele, todo o pelotão se perde. No entanto, quando ele está em desequilíbrio e ele entra no autoritarismo, ele se torna um mandão. Então a sombra desse general que é, né, um elemento muito importante dentro da nossa personalidade. Pensa você na sua vida, né? Você tem que ter o comando da sua vida, você tem que se orientar, você tem que se guiar. Então o Capricórnio no seu mapa está em alguma casa, e essa casa que tem essa energia de Capricórnio vai estar trazendo esse sentido para aquela área da tua vida. Então o mandão é o que atrapalha a vida do capricorniano, porque é aquele que demonstra o autoritarismo, o egocentrismo e que costuma trazer dificuldades de relacionamento para ele, né? Apesar de toda a dificuldade, né, que ele tem muitas vezes de se expressar, porque a personalidade capricorniana ela é uma personalidade introspecta, são pessoas mais voltadas para dentro de si, elas não têm muita exposição, o que é dela, ela procura guardar. E como aliados a essa personalidade para conseguir exercer toda essa missão de Capricórnio no mundo, tem como aliado a tenacidade e a determinação. O Capricórnio nunca desiste de um objetivo, por mais desafiador que ele seja, por mais que a estrada esteja pedregosa, cheia de buracos, com desvios, com quedas livre, o Capricórnio está lá. O símbolo do Capricórnio é o alpinista, porque o alpinista, antes dele chegar no topo da montanha, ele teve que exercer todo um planejamento da rota, todo o planejamento dessa estratégia de viagem. Nós estamos na vida para uma viagem. E pode ser, né, com certeza, somos espíritos eternos e teremos outras experiências, mas aqui na terceira dimensão, a gente tem o benefício do esquecimento. A gente não se lembra, a gente tem o véu das ilusões, o véu que cobre todas as nossas experiências de vidas passadas e a gente não lembra.
E o Capricórnio, dentro dessa sua trajetória, ele só chega no topo da montanha se ele ouvir o guardião dele, que é o guardião da humildade, é o guardião que traz para ele o sentido de que ele não sabe tudo, que ele depende de interagir com as pessoas, que ele depende de aprender a exercer essa liderança, uma liderança que traz para ele o sentido do caminho que ele está abrindo, que ele está mostrando e que os seus seguidores vão acompanhar. Então, existem algumas palavras-chave que Saturno, Capricórnio, tem para a sua vida, né? Porque o planeta regente do signo de Capricórnio é Saturno, que está ligado ao tempo, é o mestre das nossas experiências no tempo. Então, as palavras-chave que a gente tem quando a gente conhecer uma pessoa de Capricórnio, a gente vai poder esperar austeridade, a gente vai esperar uma pessoa prudente, a gente vai esperar uma pessoa responsável, tenaz, obstinada, que tem disciplina. A palavra-chave de Capricórnio é disciplina. É aquela capacidade de cumprir com a palavra. O Capricórnio, ele não precisa de papel, ele não precisa de contrato na sua luz, né? Tudo que a gente fala, os signos têm luz e têm sombra. Então, a gente, na luz, que é o que nós viemos fazer brilhar, que o sol no signo significa que o seu sol é a luz da sua vida. Consciência é vida. Em Capricórnio, é trazer luz a essas qualidades da sua alma, que você veio experimentar através das experiências da sua vida. Então, fazendo aqui uma síntese rápida do que nós falamos, para que a gente está dando o entendimento, a introdução da personalidade de Capricórnio, que é um signo regido por Saturno, do elemento terra, é um signo cardial, significa que é um signo de ação, né? É um signo que tem essa força conectada com analogia à casa 10 do mapa natal, que é a casa do propósito, que é a casa do pai. Então, é também a noção do que quem você é quando não tem ninguém te olhando, né? Então, é a questão da sua autoridade. Quem você é quando você não tem ninguém te inspecionando. Quem você é na sua essência verdadeira, tá? Então, para quem que essa aula vai ser especificamente boa? Para quem tem Sol em Capricórnio, para quem tem Ascendente em Capricórnio, para quem tem Lua em Capricórnio, um Saturno no meio do céu, um Saturno no Ascendente, que são pontos em que o Capricórnio vai estar enfatizado no seu mapa de nascimento, tá? Então, se é a personalidade, então essa característica de austeridade vai estar no corpo físico. Então, são pessoas que vão ter essa característica longilínea. Capricórnio é pele e ossos, né? Pessoas altas, magras, determinadas para poder cumprir esse propósito, não querem carregar peso no tempo, né? O Capricórnio, ele está aqui para ir com o essencial. Então, vamos então entender um pouco mais das características da personalidade, né, de Capricórnio. O Capricórnio, ele é aquela pessoa formal, sabe? Veja que hoje eu até imbuída da energia do signo, porque eu tenho essa característica, cada vez que eu vou falar de um determinado signo, eu entro na sintonia do signo e acabo vibrando dentro da frequência dele, quase que para poder transpassar exatamente o que significa, né? Eu senti na minha pele o que é o Capricórnio. Então, é uma pessoa formal, roupas básicas, a pessoa tem essa vontade de mostrar simplicidade, parcimônia. Tem um filme que passou tem algum tempo, que chama Benjamin, que ele nasce velho e morre jovem. Então é bem isso, o Capricórnio, ele nasce velho.
uma criança de Capricórnio ou com ascendente de Capricórnio, ela vai ser responsável desde pequenininha e vai ser não me rele, não me toque, é uma pessoa que vai querer manter o seu espaço. Então a gente tem que compreender esse distanciamento que o Capricórnio propõe nos relacionamentos, que muitas vezes parece frieza, mas não é, é respeito, é o próprio sinal do sábio, daquela pessoa que tem essa responsabilidade com o exemplo, né? O Capricórnio, ele tem isso na natureza dele, na essência dele. A maior dificuldade do Capricórnio é justamente essa, é lidar com as suas emoções, é lidar com essa fragilidade que está guardada 7 chaves dentro dele. Imagina um general. Um general, ele não pode mostrar fraqueza, porque se ele mostrar fraqueza, ele não consegue ter a sua tropa junto com ele. Então é bem isso. É uma pessoa que não mostra fragilidade, tanto que muitas vezes quando nós temos sonhos do tipo caindo os dentes, né? Tem essa característica muito própria que você está insegura e que você provavelmente está tendo um abalo nas suas estruturas. Então essa é uma característica, porque como o Capricórnio ele rege pele e ossos, e ele rege aquilo que você tem de mais íntimo, né? O mais interno dentro de você, que são os seus ossos, e os seus dentes é uma coisa muito íntima. Então o Capricórnio tem essa questão da intimidade, ele só se abre, ele só se mostra quando ele tem confiança, ele tem intimidade com as pessoas. Então, como eu falei do corpo, o Capricórnio ele está ligado aos nossos limites. Então, doenças de pele, né? Doenças que tenham, por exemplo, erupções, dermatites, questões que estão ligadas a essa extensão, porque a pele é o nosso maior órgão, então ela representa todo o nosso limite, né? A nossa proteção em relação ao mundo. Então é importante a gente compreender que se existe um abalo, se a gente está sentindo dentro do nosso limite uma certa invasão, a tendência vai ser que o nosso ego busque, como sistema de defesa, mostrar para a gente que alguma coisa, algum abalo está acontecendo dentro da gente. Então a questão de doenças de pele, fraturas, às vezes a pessoa está com uma grande dificuldade de lidar com as suas estruturas. Aí torce o pé, cai, quebra alguma coisa. Por quê? Porque precisa parar para poder se reestruturar. E a vida muitas vezes ensina o que nós precisamos aprender através de circunstâncias desafiadoras, como diz, né? O ser humano aprende mais pela dor do que pelo amor. O Capricórnio, ele, com todas essas habilidades, ele tem muita facilidade para trabalhos que exijam concentração, recolhimento, paciência, responsabilidade, perseverança, método. Então tudo que envolve administração de empresas, contabilidade, política, engenharia, matemática, negócios ligados à mineração, agricultura, finanças, são todas profissões que têm essa regência de Saturno, que demanda tempo. Por exemplo, um Saturno em proeminência na vida de uma pessoa, ela vai aprender com o tempo. Saturno no meio do céu, a pessoa vai passar uma vida inteira em determinada área até ela conseguir chegar no topo da montanha. Então essa é uma característica. Então Saturno no ascendente, Saturno no meio do céu, Sol em conjunção com Saturno, Lua em conjunção com Saturno, a pessoa vai ter que se empenhar muito, ela vai ter que ser muito disciplinada, ela vai ter que ser muito dedicada, e tem, né, essas características para que ela possa efetivamente exercer o seu propósito dela. O Saturno, ele também tem uma característica que é predominante nessa personalidade,
que está ligado a um arquétipo de marca chamado governante. O Saturno, o Capricórnio, ele é governante. O poder, para que estar no poder ou que estar no comando, é importante para ele. Então, as pessoas ligadas a Capricórnio, ligadas a Saturno, elas mostram isso. Então, elas têm aquele uniforme da força, uniforme da austeridade. Estou até de terninho preto hoje para mostrar o quanto o Saturno é responsável. Então, as tradições, o conservadorismo é muito forte na personalidade do Capricórnio, que ele tem um temperamento mais fechado, ele não gosta que se aproxime muito, e ele tem como valor muito forte a ordem, a segurança e a estabilidade. Como que a gente pode entender, né? Uma pessoa de Capricórnio que dificilmente você vai ver essa pessoa tendo situações de risco, vivendo situações de risco que não tenham sido irremediavelmente calculados. Por quê? Se a gente pensar no alpinista, ele é uma profissão de risco, certo? No entanto, ele é um risco completamente medido. A pessoa, até que ela consiga chegar no cume da montanha, ela já fez um trabalho muito forte de estudo de área, de análise, de levantamentos de probabilidades, de tudo que pode acontecer naquele caminho. Então, detalhe, planejamento, são características dessa liderança de Capricórnio na vida. E ele se preparou e ele se prepara para viver o comando. Então, uma pessoa de Capricórnio, você pode esperar que ela é uma pessoa de comando. Ela é uma pessoa líder, ela vai, se você tiver que contratar uma pessoa de Capricórnio, você pode ter certeza que ela tem dentro de si a energia de estar no comando, de governar, de orientar, né? Dentro dessa visão conservadora, sistêmica, autoritária, valores rígidos, valores pessoais, disciplina, cumpridor de regras. Se existe um signo no zodíaco que cumpre regra, é Capricórnio. É um signo que realmente é soberano nesse sentido de buscar cumprir as regras. Como missão e propósito de Capricórnio, ele lida, né, com essa questão da determinação. Ele é uma pessoa muito workaholic, voltada muito ao trabalho, dedicado àquilo que ele quer cumprir. Ele não desiste, como eu disse antes, não desiste dos seus objetivos. Uma pessoa que tenha Saturno no meio do céu pode ter certeza que ela vai viver até o último dia da vida dela, ou Capricórnio no meio do céu. Ela vai viver até o último dia da vida dela empenhada naquilo que ela quer conquistar. E eu tenho um exemplo é minha mãe. Minha mãe é uma pisciana, né? Tem o Sol em Peixes, ascendente em Áries, Lua em Capricórnio e conjunção com Saturno em Capricórnio no meio do céu. Então pensa numa mulher governante, pensa com um Sol em Peixes, mesmo sendo um signo extremamente emotivo, né? Ela bota a emoção de mas o que mais aparece na personalidade dela é o Capricórnio, é a Lua no meio do céu. Ela manda e você obedece. É simples assim, não tem muito o que discutir com a minha mãe, entendeu? Foram muitos anos na vida até entender essa personalidade, e assim é. Às vezes você tem um companheiro com essas características, você tem um filho com essas características, vai fazer o quê? Como que vai lidar? A pessoa muitas vezes não tem nem consciência do impacto que ela causa no seu meio com essa personalidade. Por quê? Porque ele esconde uma alma sensível. O Capricórnio, o signo oposto a Capricórnio é Câncer. Câncer é o signo mais chorão do zodíaco, né? É aquela pessoa que está ligada ao útero, está ligada à mãe. Então, imagina esse eixo que é muito importante. A Lua, que tem a ver com a mãe, e o Saturno, que tem a ver com o pai. Então, é esse eixo dessa maternidade, paternidade, pai e mãe internos. Então, essa sensibilidade, o Capricórnio faz questão de guardar e esconder dentro dele. Por isso, ele se torna muitas vezes
muito mais frio, muito mais rígido do que necessário. Por exemplo, dá o exemplo de novo da minha mãe, né? Porque meus pais se separaram, eu era adolescente, e a minha mãe assumiu a criação dos filhos sozinha, 3 filhos. Eu e mais 2 irmãos mais jovens, mais novos do que eu. E ela dizia que ela não era uma pessoa que sabia dar carinho. O Capricórnio não sabe dar muito carinho, sabe? Então, ela dizia, eu tenho que ser pai e mãe. Então, dentro da cabeça dela, se ela demonstrasse afeto, ela estaria perdendo a autoridade. Então, isso é o que vai no inconsciente do capricorniano. É isso que você tem que pensar. Se você é de Capricórnio, se tem ênfase nessa energia de Capricórnio na sua vida, o quanto que isso está impactando nos teus relacionamentos? Qual é o impacto que isso está fazendo? Qual é o retorno que você está tendo? Você está conseguindo perceber, né, que às vezes pela sua própria insegurança ou pelo seu próprio medo de mostrar fragilidade, você está afastando as pessoas do seu entorno? Então pensa nisso, porque é importante para você atingir os seus próprios objetivos. Ninguém faz nada sozinho. A gente está sempre precisando de alguém para caminhar junto, né? E como missão, ele se coloca, né, nessa luta, o sucesso, a obstinação, chegar no topo da montanha, ser tenaz, determinado, faz com que ele viva a vida dele em torno disso. Então, pensa se você tiver demasiado empenho nisso, sem a consciência do esforço que você está fazendo para subir essa montanha, sem os devidos cuidados, o que pode acontecer, né? O que pode acontecer, o desgaste, o sofrimento, o cansaço. Então, dentro da luz, vibrando na consciência, na sabedoria dessa energia de Capricórnio na sua vida, então você pode ser uma pessoa segura, determinada, diligente, que planeja, que tem estratégia, que segue firme, que é capaz de manter a ordem, mesmo quando a coisa... Imagina, um general, ele tem que ter com cabeça fria no momento de tomar uma decisão, porque se você vive em guerra e você não tem uma cabeça fria, você não vai conseguir levar a tropa para o destino que ela precisa, que é o destino de vencer, de chegar no seu propósito, que é atravessar do outro lado ou atingir a meta que foi proposta naquilo que foi planejado. Então ele é dono do propósito em si, guarda em si a gentileza e a bondade, bem guardados pelo seu autocontrole. Então ele é uma pessoa que se autocontrola demais. Dificilmente você vê uma pessoa de Capricórnio chorando em público. Ascendente Capricórnio, Sol em Capricórnio, só vai conseguir liberar essa emoção se tiver alguma força no mapa natal que permita que ele extravase. Que nem minha mãe é uma pessoa que chora, mas ela tem o Sol em Peixes, né? Então aí é mais fácil para ela liberar, mas como tem um ascendente em Áries, é sempre de uma maneira, às vezes até agressiva, né? De uma forma assim roupante. Então, pensar que o objetivo de criar prosperidade, eficiência, organização, controle, se não for consciente do esforço que você está colocando para poder se colocar nisso, você tem que pensar, sabe, se o desequilíbrio dessa energia não está te levando a ser uma pessoa autoritária, uma pessoa que é obedecido, mas não é respeitado. Não tem coisa pior no mundo que um chefe que você obedece, mas você não respeita? Então, esse é o grande medo de Capricórnio, de não ter o respeito das pessoas, de ser derrubado pelas pessoas, de que as pessoas virem as costas para ele. Então, ele tem esse ponto vulnerável. E essa é uma característica neste momento de nova era em que nós estamos sendo tão testados no nosso caminho espiritual, na nossa evolução. Consciência é vida. Então, se você tem consciência de quem você é, você vive. Quem não tem consciência da luz que está emanando, ele pode
se tornar um zumbi, um morto-vivo. Então, essa energia de Capricórnio, ela é extremamente importante e útil para a humanidade. Se você é portador dessa energia, se você é uma pessoa que nasceu com essa missão de ser uma lanterna para guiar as pessoas, para ter esse sentido de coragem, ou governante. Então, é a posição do presidente, do governador, da pessoa que tem uma força de comando muito grande. E o que é importante o Capricórnio ter como responsabilidade nesse momento em que nós precisamos estar conectados com a nossa fonte de poder, com a nossa fonte de luz? É que você é um modelo inspiracional, seja para o bem, seja para o mal. Porque veja, dentro dessa figura de paternidade, né? Porque o Capricórnio está dentro de si ligado a Saturno, e essa figura da autoridade. A autoridade é aquilo que você introjeta ao longo do seu desenvolvimento, que tem a ver com os valores que você recebeu da base, lá da base da família, da lua. Então, pai e mãe, se você não está bem com as figuras de pai e mãe, você não consegue decidir a sua vida. Você não consegue ter sucesso no trabalho, você não consegue saber qual é a montanha que você vai subir. E esse desequilíbrio gera mais desequilíbrio. Uma pessoa desequilibrada, ela gera mais desequilíbrio e mais infelicidade. Então pensa como você está atuando na sua vida, na sua família, no seu trabalho, com seus amigos. Quem que te segue, né? Porque liderança não é diferente de autoritarismo. Liderar é diferente de mandar. E quando você é um líder que inspira, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que gera uma quantidade de energia que mexe com massas, né? Nós temos exemplos muito bacanas de personalidades que conseguiram esse feito, né? Que move massas pela sua capacidade de liderar. Então, ter em consciência, sabe, assim, que subir uma montanha, todo mundo pode subir, mas é só para aqueles que conseguem manter claro o seu propósito, de que aquela é a sua montanha, é a sua missão, e que ninguém vai subir a sua montanha. Então essa subida da montanha e chegar lá, você precisa ter essa determinação, e essa determinação vem de dentro, vem do teu sol, vem da vida, vem da consciência de quem você é. Então aceitar a sua sensibilidade é um grande desafio. Aceitar a sua vulnerabilidade, aceitar os seus erros, porque veja, tudo que tem muita luz tem muita sombra, tudo que é muito amado também pode ser muito odiado. E lidar com essas polaridades é um grande desafio para uma consciência que não está consciente do seu papel no mundo. Então nós não temos mais tempo. Nós estamos vivendo num processo em que o mundo está decadente. São poucas as pessoas despertas e interessadas em agir para contribuir e não para julgar, não para criticar. Então, qual é a tua parte? Então, a gente não pode fazer a parte do outro, mas a gente tem a responsabilidade de fazer a nossa parte. O Capricórnio é essa energia, Saturno é essa energia, é o recorte no tempo, e o tempo está acabando. Você tem todo o tempo do mundo, você tem toda a eternidade, porque o seu espírito é eterno, mas a sua vida aqui, ela é limitada a no máximo 100 anos, 100 e poucos anos, que é o que nós estamos vivendo. Mas como existe, sabe, 1 milhão de circunstâncias que estão colocando desafio para minar a nossa força, minar a nossa liderança pessoal. O que é liderar? Liderar é a primeira coisa, liderar a própria vida. É ser quem você nasceu para ser, liderar a si mesmo. Você começou a liderar no momento em que você começou como consciência, né? No momento de uma concepção.
Ali você começou. É o DNA do seu pai, da sua mãe e o seu DNA que criaram essa vida que você tem. Então você é 50% pai, 50% mãe, e essa consciência de que a sua sensibilidade e a sua força de ação, né, o passivo e o ativo, eles têm que estar em harmonia dentro de você para que você tenha sucesso na sua missão, para que você consiga ser realmente a inspiração que você nasceu para ser. Então, uma pessoa que nasceu para ser inspiradora, ela precisa buscar primeiro a inspiração para ela própria. Então, quanto, né, que o Capricórnio muitas vezes desiste de olhar para essa emoção, porque ele fica só com a carga, ele fica com a responsabilidade, sem alegria, porque é lógico que tudo que não floresce definha. E é isso que eu queria trazer para a sua consciência.